Olá a todos, estamos mais uma vez aqui com vocês. É uma alegria, como eu sempre digo, poder estar alcançando o lar de cada um com a leitura desse livro. E hoje nós vamos iniciar então a leitura do capítulo 17, Mania de Julgar. O pecado de julgar os outros é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis, uma vez que quase sempre é praticado sob o disfarce de zelo pelo que é certo. Sabemos que dentro dos círculos evangélicos conservadores existem miríades de opiniões sobre tudo: teologia, comportamento, estilo de vida e política. Além de termos opiniões diferentes, geralmente pressupomos que nosso ponto de vista é o correto. É aí que começa nosso problema de julgar as pessoas. Nossas opiniões e verdades se tornam a mesma coisa. Claro que a mania de julgar não se restringe aos evangélicos conservadores. A atitude permeia a sociedade e ocorre em todos os níveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ativistas pelos direitos dos animais que incendeiam laboratórios de pesquisas médicas e os ecologistas fanáticos que vandalizam estações de esqui estão extravasando suas críticas. A pessoa que sentencia: Jesus não teria dirigido um carro de luxo, mas um julgamento, não porque Jesus teria dirigido um carro de luxo, essa não é a questão, mas porque fez uma afirmação dogmática e opinava baseada unicamente no que acha certo ou errado. Cresci no meio do século XX, quando as pessoas caprichavam no visual para ir à igreja. Os homens usavam terno e gravata, e as mulheres vestidos ou saias. Lá pela década de 70, os homens começaram a aparecer na igreja usando calças esporte e camisas de colarinho aberto, e as mulheres de calça comprida. Durante muitos anos, critiquei esse pessoal. Essa gente perdeu o respeito por Deus? Aposto que não se vestiriam assim para uma audiência com o presidente. Em minha opinião, o argumento era sólido. Contudo, eu estava errado. A Bíblia não diz nada sobre a maneira de nos vestirmos para ir à igreja. Quanto a caprichar no visual, para um encontro com o presidente é uma questão de protocolo na capital federal. Se for convidado a visitar o presidente enquanto ele estiver de férias na praia, é provável que você apareça de bermudas e sandálias. Finalmente, entendi que reverência a Deus não é questão de vestimenta, é questão de coração. Jesus afirmou que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23. É verdade que a roupa displicente talvez revele displicência para com Deus, mas não tenho como avaliar isso. Assim, não posso atribuir irreverência baseado apenas na roupa da pessoa. Na minha época, também se cantavam os bons e velhos hinos acompanhados de piano e órgão. Era majestoso. Ao meu ver, era um culto reverente a Deus. Hoje, na maioria das igrejas, esses hinos foram substituídos pela música contemporânea. O piano e o órgão deram lugar a guitarras e baterias. De novo critiquei. Como essa gente pode louvar a Deus com esses instrumentos? Acontece que as igrejas do Novo Testamento não tinham nem piano nem órgão, e mesmo assim louvavam a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, verso 16. Ainda prefiro os hinos que cantávamos na minha juventude, mas é só isso, preferência. Não é convicção baseada na Bíblia. Concordo que muitos cânticos contemporâneos são vazios e centrados nos homens. Todavia, muitos honram e glorificam a Deus tanto quanto os nossos hinos tradicionais. Portanto, vamos deixar as críticas de lado. Tratamos algumas de nossas convicções como se fossem verdades bíblicas.
Escrevi em outro capítulo que finalmente havia entendido que a Bíblia ensina moderação e não abstinência, na maioria dos casos. Também tive que lidar com o assunto porque, de novo, me peguei criticando um irmão em Cristo que bebia uma taça de vinho num restaurante. No entanto, depois de ter dado o meu parecer sobre moderação, recebi uma carta gentil, mas enfática, de uma querida senhora, chamando minha atenção. Ela estava convencida de que eu havia abandonado uma das pedras fundamentais da moralidade cristã. Entendo a preocupação da senhora, mas ela não me apresentou nenhuma evidência bíblica. Tudo era questão pessoal. Não me entenda mal, por favor. Acho que, em virtude do abuso difundido da bebida alcoólica hoje em dia, há bons motivos para a prática da abstinência. Em outro contexto, eu defenderia a abstinência com unhas e dentes, baseado nesses motivos. Mas esse capítulo fala sobre a mania de julgar, e eu estou dando alguns exemplos pessoais de como é fácil julgar os outros em assuntos que a Bíblia não trata ou não trata com clareza de que gostaríamos. O apóstolo Paulo atacou de frente esses problemas em Romanos capítulo 14. Parece que havia duas questões específicas que geravam críticas na igreja de Roma. Uma era o vegetarianismo, contra a mentalidade do coma o que bem quiser. A outra questão estava relacionada à guarda de alguns dias considerados santos. Segundo Paulo, uma pessoa considera um dia mais importante do que a outra. As outras julga iguais todos os dias. Romanos capítulo 14, verso 5. Parece que os vegetarianos andavam criticando quem comia de tudo, especialmente carne, enquanto estes faziam pouco caso. Provavelmente desdenhavam dos vegetarianos. Veja o verso 3. Os dois lados se criticavam mutuamente. Os vegetarianos se achavam donos da verdade e olhavam com desprezo religioso para os que comiam de tudo. O outro lado se achava mais instruído. Sabiam que Deus não estava preocupado com o que eles comiam, desde que o alimento fosse recebido com gratidão. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. E assim faziam críticas de um modo diferente. O mesmo acontece hoje em dia. Os defensores da música contemporânea desdenham dos que preferem os hinos tradicionais, chamando-os de antiquados e ultrapassados. Um jovem pastor me disse: com nossa música vamos conquistar todos os jovens de sua igreja. De modo inverso, são tão críticos quanto os que preferem os hinos tradicionais. Isso também se aplica à questão de moderação versus abstinência. Já observei cristãos que tratam o consumo de bebida alcoólica como assunto de liberdade cristã, desdenharem de quem é abstêmio. Meu argumento aqui é que não interessa que lado da questão defendemos. É fácil criticar quem não pensa como pensamos e depois encobrir o julgamento com a capa das convicções bíblicas. A resposta de Paulo à situação em Roma foi: parem de julgar uns aos outros, não interessa de que lado vocês estão. E acrescentou: quem é tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou caia, mas está firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Romanos capítulo 14, verso 4. Basicamente, Paulo está mandando: parem de fazer o papel de Deus em relação aos irmãos em Cristo. Deus é o juiz, não vocês. É isso que fazemos quando julgamos as pessoas que têm preferências e práticas diferentes das nossas. Estamos usurpando um papel que Deus reservou para si mesmo. Talvez seja isso a que Jesus se referia no conhecido texto de Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5, quando perguntou: Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Será que a trave em nosso olho não é a da crítica
e da arrogância de superarmos o papel de Deus? Mais uma vez, Jesus faz uso de hipérbole como forma de ensino. Fisicamente é impossível termos uma trave no olho, mas assim como os 10.000 talentos da parábola do servo ingrato representam a verdadeira dimensão do nosso pecado contra Deus, a trave no olho pode muito bem representar o seu veredito quanto ao nosso pecado de julgar os outros. Se estou certo, então a seriedade do pecado da crítica não é tanto o fato de eu julgar o meu irmão, mas o de assumir uma posição que pertence a Deus. O que escrevi até agora não significa que não devemos nunca julgar as práticas e crenças dos outros. Seu estilo de vida ou comportamento de alguém é claramente oposto à Bíblia, então temos o direito de afirmar que o outro está pecando. Algumas práticas são abertamente condenadas pela Bíblia. Veja, por exemplo, a descrição que Paulo faz em Romanos capítulo 1, verso 24 a 32, da escorregadela moral de uma depravação absoluta. Ou leia sua descrição sobre as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, ou as características dos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5. Essas práticas são claramente pecaminosas. Quando as julgamos dessa forma, estamos simplesmente concordando com a Bíblia. E é a Bíblia que está julgando, não nós. Apesar disso, talvez pequemos mesmo julgando de acordo com a Bíblia. Pecamos se julgamos com superioridade, aspereza ou o espírito de censura. Pecamos se condenamos os pecados obviamente flagrantes dos outros sem reconhecermos ao mesmo tempo que continuamos pecadores diante de Deus. Um dos maiores objetivos desse livro é nos ajudar a pôr um fim nisso. Crítica doutrinária. Outra área em que escorregamos facilmente no espírito crítico é a que envolve diferenças doutrinárias. Muitos cristãos não têm problemas nesse aspecto porque, aos seus olhos, doutrina não é importante. Quando firmei minha posição contra o teísmo aberto, a crença de que Deus não conhece e nem pode conhecer o futuro, um amigo me respondeu: por que perder o sossego com picuinhas? Vamos simplesmente amar Jesus e viver em paz uns com os outros. No entanto, a maioria de nós sabe que doutrina é importante. Porque acreditamos nisso, caímos facilmente no pecado da crítica. Por exemplo, a doutrina da morte expiatória de Cristo por nossos pecados e a doutrina complementar da justificação pela fé, somente nele, são vitais para mim. Em doutrinas como essas, sou categórico e aviso, não abro mão, nem mesmo um dedinho e ponto final. Contudo, alguns escritores e professores que se consideram evangélicos negam a morte expiatória de Cristo. Para eles, Jesus não morreu em nosso lugar como pagamento de nossos pecados. Ele aceitou a cruz simplesmente como um exemplo para seguirmos diante do sofrimento. Outros subestimam a morte de Jesus na cruz e afirmam que não devemos nos concentrar na cruz de Cristo, mas em sua vida e seguir seu exemplo. Sempre que o tema de meu ensino ou palestra me permitir, discordarei desse pessoal. E acho que estou certo em agir assim. Contudo, confesso que algumas vezes caio no pecado da crítica. Discordo tanto do que estão ensinando que chego a dizer que estão com o diabo no corpo. E acho que não sou o único culpado desse pecado. Já observei isso acontecer entre outros grupos de nossa comunidade evangélica. Por acreditarmos tanto na importância da sã doutrina, acabamos nos tornando super críticos das pessoas de quem discordamos. Devemos expressar nossas divergências sem, contudo, destruir a reputação do semelhante. Espírito crítico. De vez em quando, quase todo mundo cai no pecado do julgamento. Todavia, muitos dentre nós vivem julgando os outros. Essas pessoas têm o que chamo de espírito crítico. Procuram
e acham erros em todos e em tudo. Não importa o tema da conversa, pessoa, igreja, evento, qualquer coisa, acabam falando de modo depreciativo. Encontro muita gente assim, e esse encontro não é nada agradável. Mencionei em outros capítulos que alguns de nossos pecados aceitáveis, tais como egoísmo, impaciência e ira, geralmente se manifestam com mais liberdade junto à família que em público, especialmente o público cristão. A mesma coisa acontece em relação à crítica. O cônjuge, seja esposo ou seja esposa, talvez viva encontrando defeito no outro, ou em um ou mais dos filhos. A pessoa que vive sendo criticada passa a achar que nunca faz nada direito. Um amigo, criado num lar cristão de classe média alta, contou-me que seu pai era super crítico, especialmente em relação à filha do meio. Aos poucos, a menina se tornou uma pessoa que não conseguia fazer nada direito. Pelo menos é o que qualquer um pensaria ao ouvir as repreensões severas que o pai lhe fazia. Entretanto, enquanto mais ela criticava sua postura, mais ela se curvou. Quanto mais ele a criticava por não olhar no rosto das pessoas, mais os olhos da garota se fixavam no chão. Se o menosprezo recorrente do pai para o próprio bem dela deu algum resultado, foi transformar em realidade as críticas dele. A menina entendeu as críticas concernentes do pai como rejeição e passou a ver como uma rejeitada. Ao se tornar adulta, sua prioridade maior foi correr atrás de quem a aceitasse, e os amigos logo descobriram como tirar vantagem de sua necessidade de ser aceita. No leito de morte, o pai reconheceu seu pecado e, em prantos, se arrependeu de ter criticado tanto a filha. Mas era tarde demais. Ninguém sabia, mas ela havia se tornado promíscua e viciada em cocaína. Esse é um exemplo drástico da natureza destruidora do espírito crítico e julgador. E estamos cercados de evidências de malignidade desse pecado. Dizem que são necessários 7 elogios para que o resultado de uma crítica seja desfeito. Assim, vamos dar uma boa examinada em nós mesmos. Melhor ainda, vamos nos colocar sob a lupa dos outros. Temos um espírito crítico exacerbado? Vivemos descobrindo defeitos nos outros, especialmente em nossos familiares ou membros de nossa igreja? Acho que alguns dos meus amigos mais queridos irão discordar de algumas coisas que escrevi nesse capítulo. Para muitos, a roupa que usamos na igreja ou o tipo de cântico que entoamos não é questão de preferência. Para eles, trata-se de convicção. Respeito a opinião deles e não quero de jeito nenhum mudar suas convicções. Gostaria de ser como Paulo, que tomou uma decisão parecida em relação aos assuntos que causavam divisão entre os cristãos de Roma. Ele não tentou mudar a cabeça de ninguém. Enquanto ao que deviam comer ou quanto aos dias que consideravam santos, pelo contrário, Paulo afirmou: cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Romanos capítulo 14, verso 5. Tal afirmação incomoda muitos de nós. Não gostamos de ambiguidades em questões de práticas bíblicas. É difícil aceitarmos que a opinião de uma pessoa seja diferente da nossa e que, mesmo assim, nós dois somos aceitos por Deus. Mas é isso que Paulo afirma em Romanos capítulo 14. E se levamos Paulo a sério, defendemos nossas convicções em humildade, evitaremos o pecado de viver julgando os outros. Chegamos ao fim do capítulo 17. Estamos chegando, nos aproximando do fim do nosso livro. E mais uma vez, que esse capítulo possa trazer em nós a consciência do nosso pecado, a consciência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que muitas vezes estão lá no nosso íntimo, mas que produzem em nós um pecado tão grande, trazem à tona nas nossas vidas, no nosso dia a dia. A gente vai lendo e vai se colocando nas situações e aprendendo essas situações. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, que nós possamos
ter o nosso coração e a nossa vida transformados pela maravilhosa graça de Deus. Nos encontramos no próximo capítulo. Um forte abraço e Deus abençoe.